Tá? Deu? Concluir ali? Não sei não, peraí. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Alô, alô. Tem alguém online? Apareceu ali um joinha. Vamos ver quem vai dizendo. Araceli Cristina, Deus te abençoe. Araceli, boa noite. Vanderlei, Leia. Amigos de Joinville, Vanderlei. Ralu, boa Abraço. noite. Deus abençoe. Estão ouvindo bem? Tá a imagem bem? A paz do Senhor. Araceli. Sejam bem-vindos nessa live, onde estaremos reunidos na presença do Senhor. Josi. E juntamente com a irmã Josiane Lopes de Souza, grande irmã, amiga em Cristo em Joinville. Um abraço para essa família abençoada. Pastor Ivanilde. Pastor Ivanilde. E a todos que aqui estarão participando deste culto online. Mas na presença do Senhor nosso Deus, Nelson. porque hoje Ele vai fazer maravilhas. Temos certeza que Ele estará curando você, libertando, operando sinais e maravilhas, trazendo à existência o que não existe, através da tua palavra que será pregada. Pastor Rafi Dias, Deus abençoe sua vida. O Lucas, enfim, a irmã Lucélia, saudade, beijo para você, Nelson, para o seu esposo, seus filhos, Nelson Teodoro, a Gislaine, Deus abençoe o pessoal de Joinville, que congregaram com a gente. Saudades, né, Gi? Que nos ensinaram muito, enfim, aí, a Ju. Deus abençoe. A Miriam Bozeno, lá de Cocal, abraço para o Zalmir, para a Karine, para o Lucas. Meu, que alegria poder estar compartilhando com vocês nesta noite. Deus abençoe. Deus abençoe. Saudade de vocês também, Miriam. Saudade da Josi, do Vanderlei. Deus abençoe Vanilde Gonçalves. A Terezinha do Sandro. A Terezinha, Deus abençoe. Estamos orando pela família, Tere. A Sandra Regina Vicente, Regina. Deus abençoe. A Maria, esposa do João. A Maria, o Reginaldo Mouro, gente abençoada. O Jeff Lopes, grande músico, abençoado lá em Joinville. Deus te abençoe, Jeff. Um abraço e apareçam. A Edna. A Edna, né? Enfim, muita gente aqui, talvez não vamos Valdemar poder. Do Paz. Valdemar, o marido da Leia. O Valdemar, muita gente participando já de começo, enfim, gente, é uma alegria muito grande. Dá um oi lá, poder estar aqui com a minha esposa, a pastora Malê, a minha filha abençoada, né? A Emanuele 4.0 turbinada, glória a Deus. Dá um beijo pessoal lá, meu amor. Um beijo, boa noite. Dá uma boa noite. Diz boa noite, paz. Ué, acabou a pilha agora? Não queria participar com a gente? Então só diz boa noite, gente. Boa noite. Pronto, isso. Né? Santina. Muita gente participando, amados, né? Estamos aí nesse lockdown, né? Tudo fechado, mas os céus estão abertos sobre as nossas vidas, sobre a sua família, amados. Glória a Deus. Ele é Deus de perto, como diz lá em Jeremias 23, se não me falta a memória. Ele é Deus de perto e também de longe. No final desta mensagem nós estaremos orando, irmãos. E Deus vai manifestar uma unção de cura na sua vida. Você que está doente aí, você que está enfermo, você que precisa de uma porta aberta. Ó, Ingrid. Né? Que Deus legal. abençoará a sua vida, eu creio. Eu quero profetizar uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Amém? A Ingrid Silva, Jesus, lá do outro lado do Brasil, né? Boa noite para ti. Então, estamos aí. É uma esposa do Ivo, né? Mãe do Heitor. Deus abençoe. Saudades de vocês. Glória a Deus. A Letícia, o Lucas. Enfim, neste momento, mas eu queria
convidar você para abrir o seu coração, para você se aquebrantar nessa noite. Vamos orar para que a unção dos céus, aleluia, que já está presente em nossas vidas, Aleluia. venha sobre a sua vida, Jesus. sobre o seu lar, sobre a sua família. Que Deus venha fazer coisas tremendas nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amado Deus e Pai, a Tua palavra diz: o que dois de vós concordarem na terra será ligado nos céus. Jesus. Nós oramos em uma só fé, em um só Espírito, Glória a em um Deus, só aleluia, Senhor, Jesus. para que a Tua unção venha sobre as Em nossas nome de vidas. Jesus, Pai, te pedimos. Que o Senhor venha curar, restaurar, fortalecer, sustentar Em nome de Jesus, Pai. a cada pessoa nesta cidade, nesse estado, nessa nação, pessoas que nos acompanham. Sim, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda tuas mãos agora. Obrigado, Senhor Jesus. Que a tua palavra venha nos ensinar, nos exortar, nos instruir, Meu Deus. nos guiar em toda a justiça e verdade. Que nesta noite, Pai, tu venha colocar as tuas palavras Verdade, meu Deus. no meu coração, uma palavra rema. É verdade. E que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis somente a Ti, Senhor. Confirmamos. Confirma, Senhor, uma grande revelação dos céus sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amados. Amém e amém. Passou ali, deixa eu ver, passou ali a Letícia, o Lucas, a Edna, a Giza, Filomena. A Giza Tsussolini, Deus abençoe, lá do Morro do Meio, pastoreamos lá. Filomena Oliveira. Filomena. Terezinha, Sérgio, Pastor Orlando. O pastor Orlando, amigo do companheiro, homem de Deus. Suelen Maciel. A Suelen Maciel, Deus abençoe você, filha, meu, que alegria. Os que não derem pra gente cumprimentar, a gente fala um oi geral depois, né? Ó, o Paulo, a Jane Borges, Paulo, lá de Jane, Joinville. Deus abençoe. Membros lá do Memeval estiveram com a gente, a Amém. família. Manda um abraço pro André, pra menina lá. E que Deus possa abençoar a todos os demais que estão aqui com a gente. Amém. E eu queria compartilhar uma palavra. Nós estamos fazendo aqui na igreja de Itapuá um povo abençoado, onde Deus tem realmente manifestado a sua presença, curando, libertando, levando o povo a um compromisso com Deus. E nós estamos ali já no... O André, né? Hoje seria o nono domingo. Hoje seria o nono domingo, né? Das 12 noites, a minha família no altar da restauração. São 12 domingos para que durante os 12 meses de 2021 Deus possa restituir, Deus possa fazer, Deus possa concretizar tudo o que Ele falou na sua palavra. Glória a Deus. E eu já compartilhei alguma coisa no domingo passado, algo que Deus tem me revelado. Há alguns dias atrás, quando orávamos a Deus, onde eu questionava algumas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, principalmente na igreja. A maior prova, o maior sinal da vinda de Jesus, meus amados, que está a um fio para acontecer, eu creio, eu espero, é o sinal dentro da igreja, o esfriamento da igreja, o comodismo, a paralisia espiritual ministerial que tem tomado conta de muitos cristãos no Brasil e no mundo todo, amados. E a palavra nos revela tudo o que nós precisamos, mas muitas vezes nós fazemos algumas perguntas a Deus. Certa Ele responde, outras não. E eu quero aqui colocar aquilo que Deus colocou no meu coração, convidando você para abrir a sua Bíblia, né? A Tamires Correia, o Lennon, a Nena lá de Joinville, a Rebeca, em 1 Crônicas, capítulo 13, uma mensagem que assim Deus tem colocado no nosso coração, renovadora. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3 em diante. Se não terminarmos a mensagem hoje, meus amados, né? Se domingo que vem tivermos que fazer através da live, estaremos dando continuidade a esta mensagem.
senão estaremos ministrando na igreja, porque são coisas profundas que Deus tem nos revelado, amados, para os dias de hoje. Porque nós sabemos que o Novo Testamento é uma sombra, se não me falta memória, né, do Velho, ou vice-versa, mas tudo bem. Então, 1 Crônicas capítulo 13, versículo 3 em diante. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque a este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca do concerto de Deus de Kiriat Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Balaá, e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer ali subir o quê? A arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus em um carro novo, da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro, e Davi e todo Israel alegravam-se perante a presença de Deus, com toda a sua força, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com trombetas e tamborim e símbolos sonoros. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá, e feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto um buraco no peito de Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a arca? Como trarei a presença de Deus até mim? Pelo que Davi não trouxe a arca assim, a cidade de Davi, porém fez retirar da casa de Obed-edom o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha, né? A arca da aliança, Haron Haberit no hebraico, a arca da aliança, porque Deus, ele é El Berit, Deus de aliança. E eu creio que a obediência a Deus, a obediência à sua palavra antecede, meu querido irmão, a honra. Eu lembro que no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10 e 11, Deus disse: também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E a cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Sabemos que a arca da aliança, tão comentada, mostrada em séries na televisão, em filmes, ela tinha mais ou menos aí, diz os historiadores, de 1,25 m de comprimento, por 75 centímetros de altura e 75 centímetros mais ou menos de largura. Esta arca representava a presença de Deus. E sobre essa arca havia a tampa do propiciatório. E em cima dessa tampa havia o quê? 2 querubins, né? Com seus joelhos dobrados no chão.
sobre a tampa do propiciatório. E isso me faz lembrar o que Jesus disse em Mateus 18:18. Em verdade, eu vos digo, tudo que ligares na terra, os joelhos dos querubins estavam ligados na terra, no propiciatório, na tampa, será ligado no céu. Hoje, nessa corrente espiritual, com a tua família no altar da restauração, tudo aquilo que eu e você ligarmos nessa terra, não importa a distância, não importa a prova, não importa a diversidade, Deus vai honrar a tua vida. Amém. Deus vai fazer o que Ele prometeu. Mas não se esqueça que eu disse, a obediência antecede a honra. E quem fez essa arca, se não me falta memória, está lá em Êxodo 37. Eleazar, talvez um marceneiro, ele confeccionou essa arca conforme as medidas que Deus havia passado para Moisés. Então a arca simbolizava a presença. Bezalel, né? Confeccionou a arca de madeira de acácia, conforme as medidas que o Senhor havia determinado. Então nós sabemos que a arca simbolizava a presença de Deus. E Davi estava dizendo, como trarei a arca? Amados, o que nós temos que fazer para atrair a presença de Deus nas nossas vidas? Quando Israel foi guerrear com Jericó, lá estavam os sacerdotes levando a arca do concerto. Quando eles foram atravessar o Jordão, colocaram os pés na água, ali estava quem? A arca do concerto, meus amados. E a Bíblia diz, se não me falta memória, né? Em 1 Pedro 2:9, olha o que a Bíblia está dizendo lá, confira comigo por favor. Mas vós sois o que? Geração eleita, sacerdócio. Eu e você somos sacerdotes na presença de Deus. Nação santa, povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua gloriosa luz. Aleluia. Se somos sacerdotes, cabe a nós levarmos o quê? A arca do concerto. Levarmos aonde? A arca da aliança, a presença de Deus aos nossos familiares, aos nossos amigos de trabalho, na escola, na vizinhança, na igreja. A arca da aliança, a presença de Deus deverá estar conosco continuamente. Mas nós sabemos, amados, que lá em 1 Samuel, no capítulo 4, fala de dois povos. O povo de Deus, Israel, que ia sair ao campo de batalha para guerrear com quem? Contra os filisteus, inimigos ferrônios, né? E a palavra de Samuel veio a todo o povo de Israel. E Israel se preparou, se fortaleceu para ir à peleja contra os filisteus. E acampou-se juntamente a um lugar chamado Ebenezer. E os filisteus estavam no outro lado, em uma região chamada Afeque. Ambos estavam se preparando para a peleja. E então, os filisteus, diz a Bíblia, se colocaram em ordem, se dispuseram à batalha para ir contra Israel. E a batalha se estendeu. E o que aconteceu? Os filisteus feriram Israel, massacraram, envergonharam, humilharam Israel e feriram lá, me diz a Bíblia, acho que uns 4.000 homens. E o que aconteceu? Eles voltaram para o acampamento, voltaram para o arraial e disseram aos anciões de Israel lá, os líderes, por quê? Olha só, por que Deus permitiu os filisteus nos envergonhar, nos ferir e matar 4.000 homens? O que vamos fazer? Temos que mudar essa história. Não é assim com você, amados? Quando perdemos batalhas, quando não ouvimos a voz de Deus, teremos problemas.
quando não guardamos seus mandamentos, nós vamos ser envergonhados, porque nós temos que ter a presença de Deus. E o que eles resolveram? Foram lá em Siló, no templo. A arca do concerto estava lá em Siló, e eles disseram: vamos lá no templo, vamos pegar a arca do concerto, simboliza a presença de Deus, e com ela vamos à guerra, vamos pelejar de novo com os filisteus, e vamos acabar com aquela raça. Ah, meus amados, eles foram pelejar com a arca do concerto, e o que aconteceu? 30.000 homens israelitas foram mortos. Dupla vergonha, dupla humilhação, dupla derrota. E você pergunta: pastor, mas a arca estava lá no meio. Meus amados e queridos irmãos, é assim nos dias de hoje. Tem gente que só vai no templo buscar a presença de Deus quando a coisa está pegando, quando a coisa está arruinando, quando o casamento está por um fio no divórcio, quando os filhos estão se rebelando nas drogas, aí correm para Siló, correm para a igreja, para buscar a presença de Deus. Eu quero dizer para você que a presença de Deus não é amuleto de sorte. Eles acharam que levando a arca como que se fosse um amuleto de sorte, um objeto de superstição, ia acontecer maravilhas. É muitas vezes na sua vida. Só vão na igreja quando podem, quando querem, quando o pau está quebrando, quando as coisas não dão certo, e vão lá achando que Deus é o nosso empregado, que chegando lá em Siló, diante da arca, chegando na igreja, Deus vai ter que resolver todos os meus problemas. Jesus disse em João 14, 21, se não falta memória, ele fala ali: aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus vai manifestar a arca da aliança, Deus vai manifestar a sua presença nos dias bons ou ruins, em qualquer outra situação ou circunstância, se você estiver amando e guardando a sua palavra. Israel havia dado as costas para Deus, fazia um tempo que a arca estava lá no templo, e eles não se importavam em ir lá buscar a presença de Deus, não importavam lá adorar a Deus, a exaltar o Criador, e quando eles mais precisavam, Deus não estava nem aí com eles. E não é assim conosco, irmão? Fala sério, irmão. Nós achamos que Deus é nosso empregado, nós achamos que Deus tem que fazer tudo o que nós queremos. Eu quero citar para você um texto que está em João 15, acho que versículo 11. O que o Senhor usa ali? Um advérbio de dúvida. Ele diz: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim. Ela vai procurar ali. 15, 10. Meus mandamentos permanecerem. Não, é assim, ó: se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Há um advérbio de dúvida. Se vocês estiverem em mim, se a minha palavra, a minha presença 15, 7. estiver em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Deu para entender? Não tenta barganhar com Deus, minha filha. Não tenta querer amoldar a palavra aos teus propósitos, meu filho. Nós temos que nos amoldar, entender e aceitar a vontade de Deus. Paulo prega aos Romanos capítulo 12, versículo 2, a parte C: para saberdes qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Israel estava distante de Deus, o templo estava abandonado, deram as costas para o Senhor, não abraçaram a sua palavra, não observaram os seus caminhos, e na hora que precisavam, o amuleto não funcionou para eles. Então, filho,
Você precisa ter consciência de como atrair a presença de Deus. E há umas 2 semanas eu estava pela madrugada orando e chorando. E disse: Deus, o que está acontecendo? Porque todo aquele que conhece a palavra e anda com Deus sabe que tudo que está acontecendo no mundo está na palavra. As lutas, as provas, os sinais e tudo mais que está acontecendo está na palavra. Então ele não se abala, ele não se perturba. Mas eu fui a Deus. Senhor. Eu sei que lá em Mateus 24:12 a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas por que o amor de Deus está esfriando no coração de muita gente? Pessoas que oravam já não oram mais. Pessoas que se dedicavam à igreja não se dedicam mais. Pessoas que estavam no ministério e abriram mão, se desviaram, estão neste mundo como ovelha que não tem pastor, sem saber que rumo tomar. Eu disse: Senhor, nós sabemos que a iniquidade está se multiplicando, não só lá no mundo, mas também dentro das igrejas e no coração da noiva de Cristo. E eu fiquei orando: Senhor, eu quero uma palavra baseada na Tua palavra. Aí foi quando o Espírito Santo ministrou no meu coração Romanos capítulo 5, versículo 5, se não me falta a memória. O apóstolo Paulo, olha, escrevendo para a igreja de Roma, não estava escrevendo para os políticos, para a OAB da época, se existe, né? E para qualquer outro grupo de pessoas. Ele escreveu para a igreja. Ele diz: a esperança, confira lá comigo, me acompanha, me corrija. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se a arca do concerto, se a presença de Deus está na nossa vida, o amor fluirá em nosso interior. Se as pessoas não sentem mais o primeiro amor, não tem mais a alegria de salvação, não perderam só o amor, perderam a presença de Deus, porque em João 4:24 diz que Deus é Espírito, e lá nas epístolas de João, a Bíblia diz que Deus é amor. Se você perdeu o amor pela palavra, a dedicação pela oração, perdeu o amor pelo ministério, perdeu o amor pelas almas, está aí frustrado, caído, desanimado, se sentindo desamparado, eu quero dizer para você que certamente o amor saiu da tua vida, porque a presença também saiu. E o Senhor disse para mim, baseado nessa palavra, disse: filho, muitos que estão na minha igreja estão pregando, estão cantando, estão exercendo uma função, um ministério, já perderam o amor, porque perderam a minha presença e não perceberam. Porque a Bíblia diz, Paulo diz: não extingueis o Espírito Santo. Por que você acha que Davi disse lá no Salmo 51:11, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo? Porque ele viu o que aconteceu com Sansão, lembra? Ele falou para Dalila, abriu o coração para o mundo, contou os propósitos de Deus para quem não deveria contar, é o que muita gente faz. E o que aconteceu quando ele mais precisou de Deus? Ele disse: eu sairei como antes e destruirei os filisteus. Mas a Bíblia diz: Sansão não sabia que o Espírito Santo tinha saído da sua vida. Muitos cristãos na igreja estão pensando que não são, que estão trabalhando não são, que estão pregando não são. Eu não fui chamado para pregar histórias da Bíblia no altar, eu fui pregado para pregar a palavra. Aleluia, glória a Deus. E Sansão, você sabe da história. Outro camarada que perdeu a unção e não sabia, Saul. O que aconteceu com a vida de Saul, com a sua família, irmão? Ele pecou e não se arrependeu, pecou e não se arrependeu, um abismo atrás do outro abismo, um pecado puxa outro pecado. E o que aconteceu? Saul foi destituído do trono e não sabia que a unção tinha saído da vida dele. E ele reinou por muitos anos, meus amados, obteve vitórias, obteve êxito, obteve conquista, obteve riquezas, fama e popularidade, mas sem a presença de Deus. Aí Deus falou para mim: muitos estão assim na minha casa, estão pregando, estão cantando, estão tocando, ministrando, fazendo a obra, mas não perceberam que o Espírito Santo,
que o amor de Deus que foi derramado no seu coração através da presença de Deus já se extinguiu da sua vida há muito tempo. Por que Davi disse: Senhor, tira o meu reinado, tira a minha coroa, tira a minha riqueza, tira a minha fama, tira tudo de mim, mas não retire de mim a minha presença? Você tem se preocupado com a presença de Deus na sua vida? Eu tenho pregado o que a presença de Deus produz na vida de um crente, gente. Quando a unção está na minha vida, na sua vida, o cristão é produtivo, é profícuo, é frutificante. A presença de Deus traz alegria, traz motivação para o ministério, traz motivação para a oração. O camarada é envolvido, o camarada é pau para toda obra. Não tem chuva, não tem distância, não tem prova, circunstância que vai impedir esse crente que tem a arca do concerto, a presença de Deus, o amor de Deus na sua vida. Não tem nada que vai impedir esse cabra de fazer o que está no coração de Deus. Por que tanta gente desanimada na igreja? Hoje foi um domingo de chuva. Te pergunto uma coisa: você tirou um tempo para orar a Deus? Onde você andou esse domingo o dia todo? Você tirou um momento para meditar a palavra, sentar com a esposa, com a família? Aí começa a analisar, filho. Não estou colocando você em dúvida, mas examine-se se a presença de Deus está na tua vida. Se você está fazendo a obra na unção, no poder, se está vindo uma palavra rema para a tua vida. A palavra de Deus manda nós nos examinarmos. Segundo Coríntios, olha só, capítulo 13, se não me falta a memória, versículo 5, eu tenho batido muito nesta tecla na minha vida todo dia. Todo dia. Paulo falando para a igreja de Coríntio, que tinha os 9 dons em ação, apesar de ser uma igreja infantil e carnal, Paulo diz para eles, lá em 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis. Olha só o que diz lá: ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Tem muito crente no ministério reprovado, sem a unção, sem o amor, sem a presença, está levando a obra em trancos e barrancos, reclama de tudo, questiona de tudo, afronta a pastor, afronta a liderança. Eu pergunto: como você vai trazer a presença de Deus, a arca do concerto para a tua vida, filho? Gente, nós estamos caminhando para o fim. O filho da perdição, o anticristo, já está com o palco preparado. Cristo vai arrebatar a sua igreja. Aleluia. Não brinca com Deus, filha. Todo dia eu me examino, todo dia eu oro, eu choro: Senhor, trata a minha vida, cura o meu coração, tira de dentro de mim tudo que não presta. Eu não quero ficar no dia do arrebatamento, eu não quero ser pego de calça curta, como ladrão que vem para roubar uma casa e você não sabe, porque ele virá como ladrão. Então você precisa estar revestido do poder de Deus na sua vida. Como que está a tua vida? E Israel saiu para a peleja e tiveram a segunda derrota. E o pior, diz lá em 1 Samuel capítulo 4 em diante ali, que os filisteus levaram a arca do concerto. E agora, pastor? Os inimigos levaram a arca do concerto e colocaram lá no templo de Dagon. Levaram a arca do concerto, tranquilo, acabaram, envergonharam, humilharam Israel, o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. E você pergunta: por que tanta derrota na minha vida? Pastor, por que tanta miséria? Por que eu não consigo evoluir na fé? Por que eu não consigo produzir na igreja? Por que eu não motivo para assumir um compromisso? Por que eu não me motivo para ser fiel na igreja? Eu te pergunto, irmão, não quero te colocar em xeque-mate, não. A unção está na tua vida, irmão. A presença dele está na tua vida. Ou já se afastou há tempo e você está à toa na vida, como aquela velha canção:
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Está à toa na vida, Deus dará, Deus vai fazer, Deus prometeu vitória. Olha para Israel, irmão. Olha para Israel. Quantas vezes Israel foi levado cativo por vários inimigos. Tiveram várias derrotas contra vários exércitos inimigos. Povos incircuncisos que não tinham aliança com Deus. Querido, vou te ensinar uma coisa. Tem coisas que só Deus vai fazer na tua vida. Está entendendo? Tem coisas que Deus vai te ajudar a fazer. E tem coisas que é para você, para mim fazer. Deus não vai mover uma palha a meu favor se eu não fizer a minha parte. Entendeu? Ó, somos sócios com Deus. Ó, temos que ser assim, irmãos. Então, Israel foi ferido. Fugiu cada um para a sua casa, para a sua tenda. E o estrago foi tão grande, irmão. Caíram 30.000 homens. Jesus amado. Aí o que aconteceu lá em 1 Samuel, capítulo 5, no texto seguinte. 4:11. Né? A pastora está dizendo que aqui em 1 Samuel 4:11, a arca de Deus foi tomada. É isso? Foi levada. E os dois filhos de Eli, né? Um sacerdote, você conhece a vida dele? Hofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli. Eles ministravam no templo, se não me falta a memória. Eles eram sacerdotes no templo. E o povo avisava: ó, Eli, os teus filhos estão se prostituindo lá fora. Estão na pornografia. Estão lá fora no pecado. E Eli, sendo sacerdote, não fez nada. O que nós pais estamos fazendo pelos nossos filhos? Ah, é normal? Não é normal. Ah, é a geração moderna? Não é a geração moderna. É a negligência de muitos pais, de muitas mães, que não estão todos os dias ministrando a unção, a palavra sobre a vida dos seus filhos. E eles se corrompem. E aí, a esposa de um deles estava para ganhar nenê, você sabe a história. E chegou a notícia para ela: olha, o sacerdote Eli morreu, Hofni e Finéias também morreram. E aquela mulher teve um trauma, um impacto, que chamou aquela criança, agora órfã de pai, de Icabut. Foi-se a glória de Israel. Vou te fazer a pergunta: a glória de Deus está na tua vida, filho? Quanto tempo você não fala em língua estranha? Quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo você não se dispõe para gastar um tempo diário com oração? Ah, eu estou muito ocupado, pastor, eu trabalho muito. Olha, uma hora vai dar certo. Olha, Deus não está nem aí com as tuas respostas e desculpas. Então, por que a tua vida está toda embaraçada, irmã? Teu ministério não flui. Como é que você está, filha, nessa noite? Será que a glória do Senhor já não foi na tua vida? Paulo disse: não extinguais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, na quais estáis selados para o dia da vossa redenção. Muitos cristãos nessa terra já perderam a unção, já estão abatidos no seu chamado, porque não perceberam, como Sansão e Saul, que já não estão mais no óleo. São meros profissionais na igreja. Quantas pessoas você evangelizou no ano de 2020? Aquele irmão, aquela irmã da igreja que você conhece, mora na esquina da tua rua, mora atrás da tua casa, você foi visitar, você foi se preocupar com ela, você tem ajudado o teu pastor, você tem ido nos cultos de oração. Analisa, se examina se Cristo está em você. Se examina se Cristo está na tua vida, se a unção está no seu coração. Você conhece a história do apóstolo Paulo, né? Eu acho que em 1 Coríntios 9:27, Paulo, olha quem eu estou falando. Eu estou falando do pastor Teodoro. Não. Estou falando de Paulo, dos maiores apóstolos. E qual era a preocupação dele no ministério, meu amado? Ele disse lá, se me falta a memória: antes eu subjugo o meu corpo
Reduzo a servidão para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Não adiantava Paulo pregar, levantar paralítico, expulsar demônio, levar varada, levar paulada, sofrer naufrágio, ganhar almas para Jesus, fazer a obra, ser famoso como foi e no fim ser reprovado? Olha, cuida para ver se o selo de reprovação do Senhor já não chegou na sua vida, filho. Se examina e diga: pastor Teodoro, o que eu farei para trazer a arca do concerto até a minha vida? Então, lá em 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 ao 5, a Bíblia diz, me falta a memória, que a arca foi colocada perante o deus Dagom. Ele estava sentado num trono, né, com as mãos estendidas, né? E aconteceu um dia que eles escutaram um barulho lá, de madrugada, e correram ver o que aconteceu dentro do templo de Dagom. E Dagom, aquela imagem, havia caído no chão e a cabeça havia se quebrado. Tornaram a levantar Dagom, betumaram, tal. No outro dia escutaram um barulho, foram ver, agora estava a cabeça quebrada e as mãos quebradas, e tornaram a colocar no seu lugar, né? Então, ali ficou só o tronco de Dagom no seu lugar, no seu liminar. Aí o que aconteceu, né? A Bíblia diz que os sacerdotes dos filisteus, né, não entram mais, né, em Asdod até o dia de hoje, por causa do que Deus fez com aquela imagem. E o que aconteceu? Deus agravou o juízo sobre os filisteus, né? Então Deus assolou Asdod, diz a Bíblia, assolou, e a Bíblia diz que Deus feriu os filisteus, irmãos, com pragas de ratos. E se você analisar em 1 Samuel 5, 6, pastor, dá uma olhada, que Deus feriu os filisteus com hemorroida. Está na Bíblia. 1 Samuel 5, 6. Em todos os termos. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram atemorizados. Eles disseram: não fique conosco a arca do concerto. Vamos devolver o Deus de Israel a eles. Porque dura é a mão do Senhor sobre o Deus de Dagom e sobre as nossas vidas. Aí o que eles fizeram? Enviaram um mensageiro, diz a Bíblia, juntaram príncipes, e os filisteus disseram: o que faremos? O que faremos nós com essa arca, com esse objeto? Aí falaram: vamos levar essa arca até a região de Gate. E assim levaram a arca do concerto, né? E assim que a levaram, a arca do concerto até Gate, né? A mão do Senhor veio sobre aquela cidade com muita vergonha, irmão. Feriu os homens daquela região, porque eles estavam com a arca do concerto, estavam com uma coisa que não pertencia a eles. Desde o pequeno, diz a Bíblia, até o grande, tinham, diz a Bíblia, ali em 1 Samuel, tinham hemorroidas nas suas partes íntimas. Então foi muitas pragas, né? E foi muitas maldições, porque eles estavam brincando com Deus. E o que fizeram eles, diz a Bíblia, lá pegaram um carro novo, colocaram a arca em cima, encheram de ouros, de pratas, né? E vamos mandar de volta para o povo de Israel, antes que o Senhor acabe com o nosso povo. Eles iriam enviar a arca de Israel para o seu lugar, para que não matem a nós e nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus se agravava sobre os filisteus. E eles devolveram a arca do concerto. Os homens morriam, eram atacados de enfermidades, de pragas, né? Que o clamor da cidade, diz lá no versículo 12, capítulo 5, 1 Samuel, subiu até os céus. Então, querido, né? A arca do concerto ficou na terra dos filisteus durante 7 meses. Né? E eu quero dizer para você, filho, aonde está a presença de Deus na sua vida? Aonde está, filho?
Muitas pessoas pensam, imaginam e afirmam que Deus está comigo, pastor. Sou uma pessoa do bem. Sou uma pessoa boazinha. No céu não tem gente boazinha. No céu não tem gente de bem. Porque se o passaporte para ir para o céu é só ser bonzinho, é só fazer boas obras, então a porta não é tão estreita assim não. Então, não é tão fácil ir à presença dele, não é tão fácil ir para a eternidade naquele dia, se você não estiver debaixo da presença de Deus. Frequentar uma igreja não é sinônimo que a presença de Deus está na tua vida. Não. Não. As igrejas estão cheias. Ainda mais nessa pandemia, Jesus amado. Até esses dias era um problema, né? Agora que bateu a pandemia, o juízo de Deus sobre as nações. Ó, agora aqui, ó, perna para quem quer ir para a igreja. Aí chego na igreja e quer que Deus resolve tudo. Faça como Davi fez, o que eu farei para trazer a presença de Deus para o seu devido lugar. A arca do Senhor não era para ficar nesses lugares que eles estavam, meus amados. Não era para ficar na terra dos filisteus. Não era para ficar na casa de Eliasar, se não me falta a memória. Ficou lá 20 anos, amados. Depois foi para Obed-Edom. Depois eu vou falar sobre o resultado da presença de Deus na vida de um crente. Mas a arca do Senhor ficou por 20 anos na casa de um judeu, de um crente, irmão. E durante 20 anos não aconteceu nada na casa daquele cabra. Nem a vizinhança em 20 anos sabia que a arca do concerto estava lá. Então, nós que somos sacerdotes, conforme a Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, nós temos que manifestar a presença e a glória de Deus aonde colocarmos a planta dos nossos pés. O mundo lê a nossa vida, o mundo não lê a Bíblia. Então, hoje, levar a presença de Deus é levar o poder de Deus, é dar um bom testemunho, é ser luz do mundo, sal da terra. Ter a presença de Deus é ter uma vida de oração, é ter uma vida de conhecimento bíblico. A igreja hoje não sabe o beabá da Bíblia. Muitos estão na igreja há anos, estão se aposentando com uma bengala, já se aposentaram e pegaram até a aposentadoria espiritual e não sabem o propósito de Deus na sua vida. Nunca se envolveram, passa anos e vai anos e passa anos e vai anos e estão lá esfregando o banco. Agora não, agora é cadeira, né? Agora é almofadinha, né? Analisa, filho. Reflita, Paulo diz, Coríntios, examine-se a vós mesmos se Cristo está em vós, se o Espírito Santo habita em vocês, se é que vocês, crentes de Coríntios, já não estão todos reprovados. Paulo, eu falei, tinha essa preocupação. Então se desperta. Muita gente está dormindo. Muita gente está no vale de ossos. Muita gente está no vale da sombra da morte, espiritualmente falando. Já não tem força, já não tem ânimo, já não tem alegria em servir a Deus. Fale por obrigatoriedade. Ah, se eu não fizer para Deus, Deus vai me atrocidade. Se eu não fizer isso, Deus vai me amaldiçoar. Não, no Salmo 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor, servir a Ele com alegria. Quem tem a arca do concerto, a unção de Deus, faz a obra com alegria. Não está olhando para o defeito do pastor, para o defeito da irmã, não está olhando para o que os outros fazem ou o que eles dizem, porque eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, e acabou. Aleluia. Agora fica dando ouvido para o ímpio, fica dando ouvido para o desviado, fica dando ouvido para a gente na igreja que não tem propósito, que não tem vida com Deus. Quem se encosta em árvore seca, seca. Procure Deus, filha. Deixa Ele acender a chama do Espírito Santo. Aleluia. Mais uma vez pergunto, Senhor, como eu vou trazer a arca do Senhor na minha vida? Como eu vou trazer a presença de Deus para minha casa? Você precisa ter consciência que você precisa estar revestido de Deus. Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo
6, se não me falta a memória, versículo 1, ele diz: no demais, irmãos, sejais revestidos da sua força e do seu poder. Seja revestido da unção do Espírito Santo todos os dias. Levítico 6,13 diz: o fogo não se apagará, se manterá aceso todos os dias. Então, filha, está na hora de você rever os seus conceitos, se examinar e dizer: pastor Teodoro, Senhor Deus, como eu vou trazer a presença de Deus na minha vida? O que eu vou fazer para ser aquela pessoa que eu fui um dia? Tem muita gente que vive de saudosismo. Sabe qual é o saudosismo na igreja? Pastor, eu cantava, eu orava, eu pregava, só no passado. Vive de saudosismo, mas de novidade de vida, de presença de Deus não tem nada. Querido, Deus precisa manifestar a sua glória na sua vida. Você precisa rever os teus conceitos. Ter cargo na igreja não é sinônimo de presença de Deus. Conhecimento de Bíblia não é sinônimo da presença de Deus. Fazer e exercer uma função no templo, cumprir um ministério, um chamado, não é sinônimo da presença de Deus. Ter dons do Espírito Santo não são características que a unção de Deus está na tua vida. Querida, analise. Querido, examine-se hoje, o tempo está próximo. Não seja pego de surpresa. O que nós faremos para trazer a presença de Deus na minha vida? Aonde você gasta o seu tempo diariamente? Aonde você gasta o teu tempo na madrugada? Tantas coisas banais que são prioridades na sua vida, menos oração e leitura bíblica. Eu acredito que um verdadeiro cristianismo, irmão, a verdadeira manifestação do Deus vivo, ela vem na minha vida. Eu vou citar só 3 aqui, podia citar mais. Através da obediência, da oração e da palavra. Apenas 3. Existem outras razões para que a presença de Deus esteja na nossa vida. Não existe outra receita, não existe outra fórmula para nós mantermos a presença de Deus na nossa vida. Somente sendo cheios do Espírito Santo, nós sacerdotes dessa geração do século 21, é que podemos triunfar e testemunhar do nome do Senhor. Aleluia. Somos o Israel espiritual de Deus. Fomos chamados para testemunhar daquele que nos tirou das trevas para o reino do seu amor. Você tem testemunhado. O que Pedro fala nesse versículo de 2 Pedro 2,9? Fomos tirados, do reino das trevas e levados para o reino do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para anunciar, para testemunhar, para mostrar o poder de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que dentro dessa arca, amados, havia 3 coisas importantes, A Bíblia diz que dentro da arca tinha a tábua dos mandamentos. Presta atenção comigo. Estava ali as tábuas dos mandamentos, a vara de Arão e o maná do céu. As tábuas dos mandamentos, se eu levo a presença de Deus, então os mandamentos têm que estar dentro de mim, em obediência. Provérbios capítulo 3, versículo 3, a parte B, ele diz: crava os mandamentos nas tábuas do teu coração. Dá uma olhada lá, pastora. Isso. Outra versão diz o quê? Escreves na tábua do teu coração. Então um cristão que está com a presença de Deus, ele tem os mandamentos guardados no seu coração. A Bíblia diz que a vara de Arão estava ali. A vara simboliza o quê? A vara de Arão floresceu. Você é um crente florescente ou um crente murcho, irmão? Você tem produzido? A vara simboliza ministério, profícuo, produtivo, abundante.
os mandamentos estando na minha vida, cravados na tábua do meu coração, certamente eu terei um ministério profícuo, produtivo, abençoador. Porque a unção está no meu chamado. E também dentro da arca estava o quê? Maná. Vê lá, pastora, lá em João a Bíblia diz, no capítulo 6, versículo 51, se não me falta a memória, ele fala alguma coisa sobre o maná, ele diz assim, ó, eu acho que não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão do céu, eu sou o verdadeiro pão do céu. Olha só, tá aqui, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Então Jesus Cristo é o verdadeiro maná que desceu do céu. Ele disse, Moisés não vos deu o verdadeiro maná, eu sou o verdadeiro maná. Então o cristão que está na presença de Deus, ele ama e guarda os seus mandamentos, ele é produtivo, frutífero, profícuo, abençoador no seu ministério, através da vara de Arão, e ele tem o maná, Cristo, na sua vida. Deu para entender, filho? Então pega a revelação dessa palavra para a tua vida. Pega essa revelação e começa a se examinar nessa noite. E a Bíblia diz, meus amados, que quando eles estavam querendo pegar a arca do concerto, irmão, essa é a questão. Não sei se eu vou pregar isso hoje, talvez eu pregue domingo que vem na igreja ou aqui através de uma live. E o que aconteceu? Davi era um homem sabido, né? Saul não se importou durante mais de 20 anos em trazer a presença de Deus. Tem muito crente Saul na igreja hoje, que a prioridade dele não é a presença de Deus. A arca de Saul, se não me falta a memória, ficou na casa de Eleazer 20 anos e não aconteceu nada. Não houve transformação, não houve cura, não houve prosperidade. A vizinhança daquela região lá nem sabia que a arca estava lá. Existe muito crente e agente secreto na igreja, que ninguém sabe que é crente na escola, ninguém sabe que é crente no trabalho, ninguém sabe que é crente na sua rua. E às vezes é bom não saber, né? Porque se souber vai ser um escândalo. Tu crente, aquele crente, eu ouvi isso, cansei de ouvir, você também. Então o que aconteceu? Uma catástrofe no meio do caminho. Eles foram lá na casa de Eleazer, se não me falta a memória, e queriam trazer a arca do concerto, né? E Davi sabia como era o cerimonial, como é que eram as regras, os princípios de transportar a arca e quem podia transportar a arca. É sério, irmão? Né? Davi assumiu o reinado. A primeira decisão dele foi buscar a arca do Senhor, que estava muitos e muitos anos longe do seu devido lugar, certo? E lá estava na casa de Abinadab. Eu acho que é isso, pastor. Estava na casa de Abinadab. 15. Dá uma olhada lá. Não é Eleazer. Estava na casa de Abinadab. Se não me falta a memória. Me corri depois que eu não sou computador. Mas estava na casa de Abinadab. Ficou lá muito tempo. E esse Abinadab era judeu, tá? Esse Abinadab era crente. E Davi tinha pressa de trazer a arca, como diz o ditado, o apressado come cru, né? Ele tinha boa intenção, de boa intenção o mundo está cheio. Ficar só na vontade, filho, ter só boas intenções de fazer as coisas de Deus, todo mundo tem. Então ele foi lá na casa de Abinadab para buscar a arca do concerto que estava por muitos e muitos anos. Mas qual foi o erro de Davi? Ele não seguiu as ordens que Deus havia dado a Moisés. Como proceder com a arca. Então, a Bíblia diz que eles colocaram onde a arca? Em cima de um carro novo. O que isso te lembra? Eles estavam lembrando a forma que os filisteus devolveram a arca. Os filisteus colocaram a arca em cima de um carro novo e mandaram
para o seu devido lugar, por causa das pragas e do juízo de Deus sobre os filisteus. E agora Davi usa a mesma forma. Vai querer inventar, com toda a sua ansiedade, né, sua boa intenção, de trazer com pressa a arca. E aonde ele acabou colocando a arca? Em cima de um carro novo. Você lembra lá em 1 Samuel, a Bíblia diz que eles colocaram ali 7 bois, 7 novilhos novos, colocaram o carro, uma carroça, e colocaram a arca do concerto em cima. Era dessa forma que a arca deveria ser levada, filho? Era qualquer um que poderia levar a arca? E a Bíblia diz, nós lemos, que os bois tropeçaram. E a base do carro, a base que levava a presença de Deus, se desequilibrou. E Uzá, cheio de religiosidade, mas sem conhecimento, é o que nós temos nas igrejas hoje, foi tentar tocar na arca para segurar a arca, para não trincar, para não estragar a arca. A intenção dele foi boa. E quando ele toca na arca, ele morre. Deus abre um rombo, um buraco no seu peito. Olha só, irmão. Será que nós podemos viver ou querer tocar nas grandezas de Deus de qualquer maneira? Vai abrir um rombo em nosso coração. Um rombo de angústia, de tristeza, sabe? De sobrecarga, de opressão maligna. Porque nós queremos levar a presença de Deus de qualquer maneira. E Davi, com seus homens, estavam levando a arca de qualquer maneira. Relaxadamente, negligentemente. E a base da carroça perdeu o equilíbrio e a presença de Deus, a arca, tchum. Como é que está a base da presença de Deus na tua vida? Como é que está a base, irmão? Você tem uma vida equilibrada com Deus? Uma vida equilibrada de oração, de conhecimento bíblico, de envolvimento no ministério e tantas coisas que a Bíblia fala. Você tem observado os princípios? Os princípios são um conjunto de regras que não podem ser quebradas. E Davi quebrou. E arrumou para a cabeça. E Davi se contristou muito. Porque Deus havia fuzilado Uzá. E ele caiu morto, irmão. Por culpa dele, irmão. Disse, ai, ai, ai. O que eu vou fazer agora? O que você vai fazer agora, irmão? Você não tem uma vida estabilizada com Deus, você não tem uma vida equilibrada, o teu casamento está desequilibrado, a tua vida financeira está desequilibrada, o teu ministério está pendendo e a presença de Deus está saindo. Aí abre um rombo no teu coração. Você fica angustiado, você fica triste, abatido, desanimado, porque você quer fazer a obra de Deus na presença dele de qualquer maneira, aí dá esses problemas espirituais, emocionais, depressivos e assim sucessivamente. Você lembra que em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19, né? A Bíblia diz que certos homens de um local chamado Bet-Semes, eles foram olhar dentro da arca. Porquanto, diz lá em 1 Samuel 6,19, pastora, a Bíblia diz, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca. E o Senhor feriu do povo 50.070 homens. Veja bem, irmão. Só na questão de olhar para dentro da arca, Deus fez grande estrago no meio do seu povo. Então, amados, não vamos brincar de crente na igreja. Não vamos achar que tudo é festa, que tudo é entretenimento, que tudo é alegria. Não, irmão. O que as igrejas mais têm hoje é programas para todo tipo de idade de crentes para segurar crente na igreja. E se acabar o programa, se acabar o entretenimento, acaba o povo. A única coisa que vai manter você firme, forte, constante, inabalável, conforme diz Paulo, a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, onde demais, irmãos, sede firmes, fortes, constantes, inabaláveis, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão.
Não é entretenimento que vai segurar essa rapaziada na igreja, é a presença de Deus, é a palavra. Uma igreja, ela cresce processualmente, ela cresce progressivamente, através do ensino, da pregação, da palavra e da unção do Espírito Santo. Não tem outra forma. Acaba o entretenimento, fulano vai embora. Acaba tal grupo na igreja, fulano vai embora. Acaba isso na igreja. Nada contra entretenimento na igreja, irmão. Mas hoje é brincadeira, irmão. Então, querido irmão, eles olharam para dentro da arca e Deus matou. Uzá colocou a mão na arca de qualquer maneira e Deus fuzilou. Então, querido, aí Davi pensou bem, Jesus, não é dessa forma, era para os sacerdotes levarem a arca nos ombros, irmãos. Somente quem é sacerdote, consagrado, abençoado, chamado, eleito, predestinado, levará a presença de Deus na sua vida, onde colocar a planta dos seus pés. Deu para entender? Davi teve problema, teve prejuízo. E o pior é que tiveram que matar os 7 novilhos novos, diz a história. Tiveram que sacrificar os 7 novilhos. Muitas vezes as pessoas da nossa casa, ao nosso redor, sofrem, morrem espiritualmente na igreja, na família, desanimam, porque o sacerdote que era para levar a presença de Deus está de qualquer maneira na presença dele. Então, filha, não ande na presença de Deus de qualquer maneira. Desculpa dizer, a presença de Deus não é para qualquer um, não. Olhe para os homens de Bet-Semes. Olhe para Uzá. Davi se desesperou, meu Deus, um homem morreu por minha culpa. Os animais foram destruídos por minha culpa. Tudo que estava no redor dele foi prejudicado. Às vezes a nossa família é prejudicada. Membros do ministério são prejudicados, porque tem meia dúzia que estão fazendo a obra de qualquer maneira. Não fica bravo comigo não, tá, irmão? E aí? Aí Davi vê um casebre, né? Todo mundo estava amedrontado, estava assustado, e levaram a arca, sabe para onde, irmão? Para um homem chamado Obed-Edom, que quer dizer servo e escravo, para colocar essa arca na casa desse servo. Só tem a presença de Deus quem é servo, quem serve com alegria e tem vida consagrada a Ele. E esse Obed-Edom, só para eu lembrar você, esse Obed-Edom, querido, ele não era judeu. Se não me falta a memória, ele era descendente dos Edomitas. Edomitas, se não me falta a memória, era inimigo ferrolho de Deus. E Davi vê aquela casinha, aquela tapera lá, fumaciando lá, e Davi vai lá, bate na porta, não conhecia o rapaz, não sabia se era judeu, descendente de alguma tribo, né? E queria colocar a arca lá. Obed-Edom não era judeu. Os Edomitas. Eram os Edomitas. Não sei se era descendentes do filho de Ló, pastora, vê aí. Mas eram de uma tribo ferrônia, inimiga de Deus. Deu para entender quem era Obed? Um Edomita que tinha sangue de Gate. Ele tinha ligação com a descendência de Golias. Estuda. Não tinha sangue judeu, não era do povo hebreu. Ele tinha uma mistura ali dos Edomitas com os filisteus. Estude a história. E agora Davi vai colocar a arca na casa de um cidadão que não tinha aliança com Deus, que seus antepassados eram inimigos de Deus, eles eram incircuncisos. Lá a arca ficou. Então, querido, no próximo domingo, ou na igreja ou aqui, eu estarei trazendo a continuação dessa mensagem, né? Já é 8h40, eu quero orar com você. Eu vou trazer aqui um panorama de tudo o que aconteceu com a vida desse Obed-Edom. Um homem pobre, tudo que ele colocava a mão dava errado, sua mulher era estéril, ninguém conhecia ele, era um zero à esquerda. Mas por que que Deus aprovou colocar a arca na casa dele? Fala, pastora. Diz aqui, ó, que Obed
Ó, estava à beira do caminho. Obed estava à beira do caminho num casebre. Obed significa servo, que é o mesmo que escravo. Ó, Obed significa servo, que é escravo, eu falei. E Edom denota que este homem era um descendente dos Edomitas. Olha só, não era nem judeu. Que eram descendentes de Esaú. De Esaú. Sendo estes um povo inimigo de Israel. Não bastasse, ele era geteu, ou seja, de Gate. Geteu de Gate, Golias. A terra de um dos maiores inimigos de Israel, Golias. Aí, ó, ela tá aqui no estudo. Estamos falando de alguém rejeitado pela sociedade na época, humilhado pelos chamados povos de Deus, desprezados por todos, que não tinha esposa, que a esposa era estéril, animais estéril. A plantação não produzia. Não morava na cidade, mas em uma tapera na beira de uma estrada. Olha só, aonde Deus foi achar esse cidadão. Descendentes de tribos, descendentes de Esaú, os edomitas, descendentes de Golias, inimigos. E agora Deus vem e permite, ó, coloquem a arca na casa desse cidadão. Desprezado, humilde, pobre, desconhecido, estranho. Mas quando a arca chegou na casa de Obed-edom, irmãos, a presença de Deus está chegando na tua casa nessa noite. Jesus, glória a Deus. O que eu devo fazer, pastor? Como Davi disse, o que farei para trazer a arca? Primeiro, seguinte, 1 Crônicas 7,14, quatro conselhos. Se humilha, ora, busca, se arrepende, que Deus vai sarar a tua vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó, o advérbio de dúvida, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, o resto é com ele. Então tem certas coisas, amados. É 2 Crônicas. 2 Crônicas 7,14. Obrigado, pastor. Tem coisas na Bíblia, irmão, tem promessas que são condicionadas à nossa obediência. Em muitas promessas da Bíblia, Deus diz o advérbio de dúvida. Se você fizer isso, se atentamente ouvires a minha voz, obrares que arretes e amares meus mandamentos, então todas as suas bênçãos te seguirão. Lá em Deuteronômio 28. Então tem bênçãos que é condicional, irmão. Mas nessa noite não importa como está teu coração, qual é o nível da presença de Deus, qual é a temperatura do poder de Deus na tua vida, você está aí desanimado, frustrado, abatido, derrotado. Eu quero dizer que a arca do Senhor vai entrar na casa de Obed-edom nessa noite e vai mudar o teu casamento, vai mudar o teu marido que é incrédulo, tua esposa que é revoltada, vai mudar a vida dos teus filhos que estão desviados, caídos e não querem saber do Senhor, vai alcançar toda a tua descendência e ser abençoada, poderosa e forte na terra. Aleluia. Os teus planos serão estabelecidos pelo Senhor, porque agora nós vamos orar. E Deus tem poder. Jesus disse, venha como estás. Porque todo aquele que vir a mim, de nenhuma maneira eu lançarei fora. Porque eu não vim para julgar e condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Aleluia. Então fecha os teus olhos aí, meu irmão. Aleluia. Nós vamos orar aqui pela filha da irmã Josiane, né? Ela está pedindo oração aqui. Tivemos visitando a irmã Josi esses dias lá em Joinville. A filha dela eu conheço muito. A irmã Josiane foi a que cuidou da minha esposa no passado, durante 7 meses, quando ela estava cancerosa. Passava dia e noite lá em casa e no hospital com a minha esposa. Devo muito a essa irmã, a essa família. A sua filha Daiane fazia parte do ministério e hoje está acometida de uma doença, irmão. Uma mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Seu marido era obreiro na minha igreja, era tecladista. Mas nós vamos orar, irmã Josiane, estamos orando por ela. Tem muita gente orando. Amo muito a vocês, devo muito a vocês pelo que vocês fizeram por nós em momentos que passamos pelo vale da sombra da morte. Querido, fecha teus olhos aí. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não sei como você está, filho. Como está teu ministério. Espírito Santo de Deus. Eu não sei como está a tua vida. Qual é a medida Deus soberano da presença de Deus. Talvez ela já se afastou na sua vida. Mas Deus diz, lembra-te onde caíste. E arrepende-te. Espírito Santo de Deus.
Aleluia. O cristão sem a presença de Deus não é nada. Sem mim nada podeis fazer. Eu quero orar com você, filho. Você que está aí, uma pessoa oprimida, depressiva. Você que está com o coração triste, amargurado, não está concordando com as coisas que estão acontecendo. Talvez perdeu um ente querido. Talvez amigos, familiares partiram nessa pandemia. É triste, irmão. Mas onde você estiver, Deus irá renovar você. Deus irá tocar no teu coração. Deus novamente restaurará a sua presença na tua vida. Glória a Deus. Os mandamentos, a palavra estará ativa no teu coração. A vara de Arão vai florescer, o ministério vai florescer na tua mão. O pão da vida vai te sustentar nessa caminhada. Porque Davi disse, o que farei? Como farei para trazer a arca do concerto até mim? Fecha os teus olhos. Amado Deus e Pai, nós estamos orando na tua presença, Pai. Tu conhece a vida de centenas e milhares de pessoas nessa cidade, nesse estado, neste Brasil. Pessoas que nos acompanham, como está a sua vida? Muitos estão tristes, abatidos, desanimados. Mas eu oro, Senhor, junto com toda essa gente, com todos os meus irmãos, sejam eles evangélicos, aquele que está acompanhando, seja católico, seja espírita, seja livre pensador, seja até incrédulo, mas porventura está compartilhando, Senhor, esse culto online. Deus, que o Senhor possa tocar no seu coração, soprar o vento do Espírito, fazer todas as coisas novas, Senhor. Alcança, Senhor, a Daiane que está enferma, tantos outros irmãos que estão enfermos, talvez nos hospitais, numa clínica, em casa, acometidos do vírus da Covid, Pai. Oramos, Senhor, pelo genro da Terezinha Posporo e de Nilson, Senhor, a Rubiane, e tantos outros que estão nessa situação. Guarda a vida deles, meu Pai. Todos quantos estão doentes, acamados, num leito, num hospital, na sua casa, alcança agora, arrancando toda doença, toda enfermidade, toda praga, toda maldição. Talvez pessoas desempregadas, este pai, esta mãe, esse jovem desempregado, abre as portas, Senhor. Abre as portas do emprego, talvez uma causa na justiça. Quem sabe essa pessoa buscando a sua aposentadoria, Senhor, estenda as tuas mãos, meu Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Restaura a prosperidade. Restaura as finanças. Restaura esse casamento que está por um fio, Senhor. Esse espírito de briga, de contenda, de discórdia no casamento. Esse espírito de engano. Essas cadeias de opressão que tem levado essa mulher à depressão, angústia, amargura. Pessoas que não conseguem dormir. Esta ansiedade, essa preocupação, essa insônia, esse nervosismo, Pai. Arranca pelo poder do nome de Jesus toda inveja, todo olho gordo, por causa da Tua presença, Senhor. Repreenda toda obra de bruxaria, de feitiçaria da vida desta pessoa. Alcança o casal, alcança o filho, a filha. Onde quer que esteja, abandonou a sua casa, está distante, não tem notícias, traga de volta. Guarda, Senhor, esta família com a Tua presença, Pai. Eu oro, Senhor, pela igreja que estou pastoreando, por cada músico, cada diácono, cada líder, cada cantor, cada obreiro, cada membro, pela sua família, Pai. Aleluia. Pela família daqueles que nos assistem agora. Alcança, Senhor. Vai ministrando a Tua unção, vai restaurando a Tua presença, vai derramando o espírito de arrependimento, vai derramando o espírito de quebrantamento no coração desta pessoa, porque a obediência antecede a honra, Senhor. Manifesta a Tua presença, Pai, rompendo com as cadeias, rompendo com os grilhões, rompendo com a religiosidade, rompendo com a incredulidade, rompendo, Senhor, com esse pensamento formalista acerca das coisas espirituais. Rompe com todos os principados, tronos, potestades, dominadores que agem nessa família, que agem nessa cidade, Pai. Pois é o Senhor que opera tudo em todos, quanto querer, quanto efetuar, vem de Ti, Senhor. Toca agora, restaura, faz uma obra nova
para que a tua presença seja manifestada a este mundo em nome de Jesus. Amém, meus amados. Amém, Jesus. Então que a arca do Senhor possa chegar até você nesta noite. Que a presença de Deus seja restaurada na tua vida, na tua casa, no teu ministério, pastor, na minha igreja e na sua igreja. Aleluia. Que nós possamos ter uma vida profícua, produtiva no reino. Sabemos que o nosso trabalho não é em vão, seremos galardoados, recompensados, se não desfalecermos. Que Deus possa abençoar a tua igreja, pastor. Que Deus possa abençoar o teu ministério, meu querido irmão. Aleluia. Que a coisa mais importante do teu coração seja atrair a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aonde a presença de Deus está, há milagres, Aleluia. há alegria, há frutos, há um coração arrependido, há um coração aquebrantado, disposto a servir e a seguir ao Senhor. Amém. Aonde há a presença de Deus, nós nos negamos a nós mesmos, renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quero dizer que para a igreja de Itapuã, terça-feira, às 19h30, se Deus quiser, se não sair outro decreto, nós teremos um grande culto da família aqui na primeira igreja evangélica quadrangular, Rua do Príncipe, 1856. Católicos, espíritas, evangélicos, incrédulos, livres pensadores, são bem-vindos ali naquele lugar. Aleluia. Ninguém foi, é ou será discriminado. Amém, Jesus. Nós estaremos ali com um grande culto de louvor e adoração. E na quinta-feira também nós estaremos ali com um grande culto às 19h30 para compartilhar da glória, do poder e da unção de Deus que Ele tem derramado naquele lugar. Ali pessoas têm sido curadas milagrosamente, pessoas desenganadas têm sido restauradas, vidas têm sido tocadas. E aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Amém. Espero você nessa terça-feira, 19h30. E na quinta-feira, se Deus quiser, às 19h30. Passou ali que a gente não conseguiu cumprimentar o pastor André Ramos. Pastor André Ramos, Deus abençoe. Um dia eu vou trazer você aqui na igreja, querido. Se prepara. Márcia Barcelos. A Márcia Barcela, grande irmã em Cristo lá da igreja de Joinville. Aloísio. O Aloísio sim. Sim. Joinville. O Aloísio sim, grande amigo. A mulher dele recebeu um grande milagre. Maicon. Michael, lá a Fernanda. Deus abençoe. Pastor Maurício. Pastor Maurício, Deus abençoe sua vida e seu ministério. Pastor Maurício. Janete, Flávio. Sérgio Moreno. Sérgio Moreno, pastor abençoado. Neuza. Irmão, é tanta gente aqui que a gente... Felipe. O Felipe, meu filho amado. Lorival Schembele. Valdir. Lorival. Oh, Jesus. Tatiane Costa. Meu Deus. Os que eu consegui pegar o nome. Muitos nomes, mas eu quero deixar aqui meu abraço para vocês que... A Edna Cussati, a Edna... A Marli. Eu. Aline Hilário. Meu Deus, Cirlei Vavassori. Cirlei, abraço, irmã, cunhado pastor Ari. Elisete Rocha. Deus abençoe. A Cris Manholer. A Cris, minha amiga. Glória a Deus pela vida de vocês. Luiz Nonato. O Veneri lá do Morro do Meio. Wilson Carneiro. Deus abençoe o Wilson. Acho que é o pastor Wilson, né? Não. É o pastor Wilson. O Igor, a Maria Fila. Então... Roberto. O Roberto Rivelino, Deus abençoe. Pastor Nelson. Nelson, amigo. O Natanael, o Bira. O Bira, Deus abençoe o Bira, da Ótica Brilhante. A tua irmã Marli. A Marli, minha irmã. Enfim, gente, né? A Marisa Springer. A Marisa. A Mary, Paulo, Janete. Acho que é isso daí. Tem mais alguns aí. Então, amados, todos vocês que estiveram com a gente aí. Karine Buzelo. A Karine, Deus abençoe. Linda, seu marido, seus filhos. Um abraço aí para toda a família. A Valdirene. O Givonei, voltou para o Morro do Meio. Deus abençoe a Cláudia, sua esposa, os filhos. A Valdirene. Enfim, a galera abençoada aí. Os demais aí.
Os que eu peguei o nome estão aí. Então aí, mais alguns outros aqui são misturados, juntos e misturados. Amados, amo vocês. A tua sobrinha ali, ó, Karine. Acho que Karine, Deus abençoe essa moça. Então, filha, mantenha a presença do Senhor na tua vida, filha. É o recado de Deus para a igreja, que está levando esfriamento ao comodismo, à paralisia. É a falta da presença de Deus que na vida de muitos, já foi embora a tempo e não percebeu. Mas nessa noite Deus restituiu a sua presença. Amém, amados? Nosso abraço, meu, da pastora Marli, amém. A minha filhinha Emanuele. Quer dar tchau, Manu? E que Deus possa abençoar a vida de vocês ricamente. Orem pela gente. Estamos aqui em Itapuá pela vontade de Deus. Deus está trabalhando, está fazendo. A Elisete, a mãe da Thaís de Curitiba. A Elisete. Me lembra da Thaís? Da Thaís lá de Curitiba. Deus abençoe todos vocês, amados. Os demais, se não citamos o nome aí. E que Deus possa nos guardar, irmão, nessa pandemia, nesses dias difíceis, onde os sinais da sua vinda são evidentes. E nós vamos estar aí na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Dá tchau lá, meu amor, agora. Tchau, Manu. Não quer? Não quer. Tá bom. Deus abençoe vocês, amados. Muito obrigado. Valeu.